É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Faz já alguns anos, eu trabalhava numa empresa, e todo final de ano, nessa empresa, como em muitas, eles tinham um famoso amigo secreto. Alguém já teve amigo secreto na empresa no fim do ano? Alguns, muito bem. Mas naquele ano, quando chegou a hora das trocas de presentes, um dos colegas recebeu uma caixa grande, enorme a caixa dele. E então ele abriu. E dentro daquela caixa, outra caixa. Abriu. E dentro daquela caixa, outra caixa. E ele foi desembrulhando, até que no final, ficou só um pacotinho assim. E quando ele tirou de dentro do pacotinho, tinha 1 quilo de sal. Esse foi o presente dele de amigo secreto. Você ficaria satisfeito de receber no seu aniversário 1 quilo de sal? Ou no aniversário de casamento? No Natal? Eu tenho certeza que nenhum de nós. Porque para nós, o sal é algo que não tem valor econômico, monetário, é barato. Quando nós promovemos, por exemplo, campanhas, às vezes, de cesta básica, nós dizemos às pessoas, olha, dê tudo, mas não dê sal. Porque é muito barato. Mas nem sempre foi assim. O sal já foi objeto de desejo, caro. Mesmo no Brasil colônia, tem um período da história que se chama a revolta do sal, porque era tão caro e as pessoas queriam conseguir o sal, mesmo que fosse à força. Na história nós sabemos que na Europa nós tivemos guerra por causa do sal. Então quando você vai estudando a história, você vai ficando impressionado com o fato de que o sal já teve um valor imenso. O sal chegava a definir que sociedade seria próspera, sobreviveria, ou seria estagnada completamente. Porque num tempo em que não existia refrigerador, por exemplo, era o sal que preservava os alimentos. Então, uma dona de casa não sonharia em comprar uma geladeira Consul, ela sonharia em ter uma caixa de sal. Imagine você, como as coisas mudam. O sal era tão precioso que um soldado romano, além dos seus pagamentos normais, ele recebia uma parte do pagamento, ou um bônus, em sal. É daí que vem a palavra salário. E isso nos ajuda a entender como o sal era algo importante no passado. Era vida ou morte. Na salada também. Preservação ou destruição, ela sabe. Os romanos chegavam a dizer o seguinte: não tem nada melhor do que sol e sal. Então, se você chamasse alguém de sal, era um elogio. Hoje seria o equivalente de olhar para uma pessoa e dizer assim: você é o meu tesouro, você é a minha joia. Para os mais novos, você é a minha criptomoeda. Esse era o valor do sal. É por isso que Jesus, quando ele encontra o povo de Israel no seu tempo e no seu ministério, dentro do seu discurso, ele vai fazer essa referência. Porque no contexto de Israel, o sal era tão importante. Abra sua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico 2, 13. Aproveitando inclusive a lembrança da minha assistente Mirim aqui na frente, além de tudo isso, o sal ainda tirava o sabor insonso das coisas e destacava o melhor do seu sabor, como na salada. Levítico 2,13, se você encontrou, diga amém. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Então imagine isso. Um dia Jesus, apanhando toda essa ideia que já era apresentada no livro de Levítico, apenas para pontuar, o livro de Levítico era uma espécie de CID, como esse livro que os médicos usam para encontrar os diagnósticos. Os sacerdotes da tribo de Levi, daí o nome Levítico, utilizavam esse livro para saber como eles poderiam discernir doenças, enfermidades, mas mais do que isso, como eles deveriam proceder para oferecer ofertas a Deus.
E Jesus apanha este, que é algo tão valioso, ele olha para aquele povo cansado e oprimido e diz: vocês são um tesouro, vocês são uma joia, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras, as boas obras, devem brilhar, para que todos a vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Esse é provavelmente o discurso mais famoso de Jesus, é conhecido como o Sermão do Monte. Esse mesmo sermão aparece também no Evangelho de Lucas, mas em Lucas ele é pronunciado numa planície, é o Sermão da Planície. O que fica claro é que Jesus tinha um modelo didático de repetir as suas mensagens. Uma das razões por que nós pregamos uma mensagem de manhã e a mesma mensagem à noite não é uma criatividade pessoal, é uma cópia do ministério de Jesus. Jesus repetia várias vezes os mesmos ensinamentos, com o objetivo de inculcar isso nos seus discípulos. E esse sermão, ele é no seu contexto uma apresentação do rei, que traz uma mensagem aos seus súditos, ou do mestre, que traz uma mensagem aos seus discípulos, aos seus alunos. E dentre várias coisas importantes que Jesus destaca e enfatiza neste sermão, ele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Israel, nesse período da história, estava sendo explorado pelos romanos. Eles eram, por assim dizer, um povo humilhado, explorado com taxas imensas, explorados pelos seus compatriotas, explorado pelos políticos. As expectativas messiânicas já estavam completamente colapsadas, porque eles nem sabiam mais o que esperar. Alguns diziam: não, o Messias nem vem mais, vamos confiar na família de Herodes, e criaram um partido chamado os Herodianos. Outros diziam: não, tem um jeito ainda de fazer valer o Messias, vamos tomar o poder à força. Esses eram os zelotes, confusos. A expectativa do povo, então, é que talvez na religião, no sistema religioso, encontrariam esperança e paz. Mas não. O sacerdócio era completamente corrompido. A função sacerdotal naqueles dias, inclusive do sumo sacerdote, não passava de uma indicação religiosa de Roma. Era apenas um cartucho político. O que dizer então dos pregadores e professores itinerantes, conhecidos como os fariseus? Canalhas. Eles eram tão ruins que eles entravam nas casas das pessoas mais vulneráveis, como as viúvas. E lá eles faziam discursos longos para ficar para a hora do almoço, orações imensas para devorar a casa da viúva. Aquele povo se sentia completamente abandonado, esquecido. Seus velhos estavam jogados, seus doentes estavam sofrendo, as suas crianças estavam sendo exploradas, suas mulheres estavam sendo estupradas pelos romanos. Não havia neles esperança alguma. Eles olhavam para eles e eles se viam como se fossem uma escória, uma pilha de lixo humano. Era assim que eles se enxergavam naquele momento. Porém, Jesus tinha o mesmo olhar, Paulo, da Carol. Ele enxergava o IP amarelo. Tá bom assim? Jesus olhava e via algo de especial naquelas pessoas, sofridas, cansadas. Eles que não sentiam valor nenhum, ele olha e diz assim: vocês são o sal da terra. E ainda acrescentou mais. Ele disse: vocês são, num tempo que não existia energia elétrica. Ter luz era algo escasso.
disse: vocês são a luz do mundo. Dá para imaginar isso? Quando você tem a sensação de que já não tem valor algum, porque você falhou em tantas frentes, e as fontes que você imaginava que poderiam te trazer algum conforto, algum consolo, também falharam. E de repente você entende que a definição da sua identidade não está enraizada nas circunstâncias à sua volta, nem no que as pessoas dizem a seu respeito, mas no seu relacionamento com Jesus. Se você se relaciona com o Rei Jesus, se Jesus é o seu mestre e Senhor, é Ele quem define quem você é. Ele diz: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Todos nós sofremos pressões e nós sofremos projeções das pessoas, da opinião das pessoas. Eu cresci com o meu pai sendo abusivo, mas isso é muito resolvido, viu? Está tudo certo, meu pai já partiu para a eternidade. Quando eu encontrar com ele, eu quero dar um abraço apertado nele. Não há mágoa, nem nenhum tipo de trauma que eu carrego aqui. Mas naquele período da minha adolescência era muito difícil, porque meu pai era verbalmente violento. Ele sempre tinha uma maneira de dizer algo para colocar a gente para baixo. Então, continuamente, ele dizia assim: você é vagabundo, você é burro, você é preguiçoso. E eu me lembro uma ocasião, quando ele estava Ben Johnson, sabem o que significa isso? Ok, quando ele estava sob o efeito de um entorpecente chamado cachaça. Melhorou. Meu pai estava completamente embriagado e ele, passando na rua, viu numa vala, uma valeta de esgoto, um armário jogado. E aí, Moisés, ele disse assim lá em casa: Leandro, você vai buscar aquele armário. Eu devia ter 13 anos de idade, entrei naquela vala, suja, uma vala de esgoto, para tirar o armário. Com muita dificuldade tirei o armário, ainda consegui colocar no ombro e vou carregando o armário. E enquanto eu vou carregando, o armário vai me untando de tudo que você imagina. E atrás vem o papai, dizendo: muito bem, como você é dedicado. Não. Ele vem atrás dizendo: vagabundo, preguiçoso. Foi muito difícil lidar com isso. Até que quando eu conheci Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre, e eu entendi que quem define quem sou é Ele. E Ele diz: vocês são sal da terra, luz do mundo. Isso significa que há primeiro valor, há um valor que Jesus nos atribui que ninguém mais nos atribui. Mas mais do que esse valor, há propósito. Vamos considerar o seguinte: primeiro, Jesus, ao dizer vocês são sal e luz, há uma identificação. Jesus não está dizendo que um dia você se tornará o sal, um dia você tem o potencial de ser luz. Não, não, não. Ele coloca que radicalmente a nossa identidade é transformada quando colocamos a nossa fé nele. O mais simples crente, o mais frágil crente, o mais novo crente, quando ele coloca a sua fé em Jesus, ele passa não apenas por uma relação religiosa, ele passa por uma transformação de identidade. Ele é uma nova pessoa e Jesus o declara: você é sal da terra, é luz do mundo. Não importa quão frágil você pareça ser. E o tempo presente aqui, o modo indicativo no texto na língua original, mostra que essa não é uma expectativa futura, não é algo para amanhã, é uma realidade presente, é algo que acontece hoje, é algo que tem a ver com a nossa identidade. Uma lição que nós podemos tirar aqui é que aquele que segue a Jesus tem como a sua primeira ambição, está comigo? Tem como a sua primeira ambição ser, não ter. O mundo que nós vivemos tem como primeira ambição ter. Ter, eu tenho isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Não é um problema você desejar ter algo. Acredito que nenhum de nós aqui nesse recinto fez um voto franciscano. Todos nós gostamos de coisas boas, desejamos coisas boas, e isso faz parte da nossa jornada. É uma questão de prioridade. O que vem primeiro? O que vem primeiro no ensinamento de Jesus não é ter, é ser.
Aliás, o ensinamento de Jesus influenciou muitos pensadores modernos, como Stephen Covey, que escreveu um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Ele tem um capítulo nesse livro que se chama Proatividade. E nesse capítulo da proatividade, ele faz uma análise sobre a ética do caráter e a ética da personalidade. E ele enfatiza a importância de escolhermos ser. Por quê? Porque tudo que você pensa em ter tem preço, tem prazo. Quer dizer, tem coisas que você sonhou em ter um dia, mas com o passar do tempo ela não te encanta mais, não é assim? Eu, por exemplo, sonhei em ter um Monza 4 portas e eu tive. Eu poderia dizer que eu tive 2 alegrias, uma quando eu comprei, a outra quando eu vendi. Mas a segunda eu nem tive, a segunda alegria de vender, porque o ladrão roubou. Coitado do ladrão. Porque você começa com alguma coisa que você desejava tanto, e enferruja, envelhece, fica velho, e daqui a pouco você quer ter outra coisa. Há pessoas que entram, por exemplo, no mundo corporativo, e tudo que ele quer ter um novo título, ter uma nova posição, ter um novo status, ter um salário maior, não é? Mas é muito diferente de alguém que quer ser. Alguém que diz assim, eu quero ser um líder, eu quero aprender habilidades relacionais, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero entender o outro, eu quero ajudar aqueles com quem eu me relaciono. Os dois provavelmente se tornarão líderes eventualmente, mas quando perder o ter, de fato nada tem. Mas o outro que independente das circunstâncias, onde estiver, ele será um líder. Deus nos chama para sermos. Ser pai de verdade, mãe, filho, ser crente de verdade, ser. E ter vai ser o subproduto da realidade do que somos. Eu me lembro desse pai que tinha uma coragem imensa, pensou que era uma coragem imensa porque ele tinha filhos adolescentes. E de tempos em tempos ele sentava com esses filhos adolescentes e ele perguntava: meus filhos, vocês acham que eu estou sendo um bom pai para vocês? Vocês acham que há algo que eu possa fazer para melhorar, para ser um pai melhor? Tem que ser muito corajoso para perguntar isso, especialmente para filho adolescente. Porque tem filho adolescente que responderia assim: pai, tem algo que você pode fazer para melhorar? Por exemplo, me dá uma mesada legal, um depósito no fim do mês. Mas esse exercício que o irmão fez, essa é a história real, é um exercício importante. Como eu posso ser melhor? Não se acomode onde você está. Aproveite essa nova redefinição de identidade que Jesus te dá e escolha caminhar nessa direção. Nós deveríamos ter a ambição de a cada dia acordarmos cedo e orarmos dizendo: Senhor, ajuda-me a ser. Ajuda-me a ser consistente com aquilo que o Senhor me declara. O Senhor já me declara que sou sal, que sou luz, que eu tenho uma nova identidade. Então, Senhor, nesse dia, me ajude a ser. O que nos leva a um aspecto de responsabilidade, é a responsabilização de quem é sal e de quem é luz. É o risco da contaminação e o risco da omissão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13 na parte B, versículo 14 na parte B e o versículo 15. Diz assim: Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Note, Jesus usa essa linguagem, essas metáforas de sal e de luz, nos oferecendo um privilégio. É um privilégio, Jesus diz, você é um tesouro. Mas é também uma responsabilidade, porque o sal tem uma função, a luz tem uma função. E Jesus diz o seguinte, que há um risco, o risco de que o sal perca o seu sabor. Eu não sou especialista em sal, mas como o sal perde o sabor? Ele perde o sabor por diluição ou por contaminação. Então, se nós aprofundarmos essa metáfora, quer dizer o seguinte, que existem situações da nossa vida
que ao invés de sermos esse recurso de Deus, que é o sal, que faz com que as coisas não deteriorem mais do que estavam deteriorando, o sal é um antisséptico natural. Por exemplo, naquela época, se você tivesse uma ferida na perna, a vovó viria e dizia: filho, deixa eu botar um punhado de sal aí. Não é porque ela queria transformar sua perna em picanha, é porque o sal tinha essa propriedade antisséptica. E Jesus está dizendo que eu e você nos relacionamos com este mundo que tem valores diferentes dos nossos, que desejam coisas diferentes do que nós desejamos, que amam coisas que nós não deveríamos amar. E nós estamos ali para conservarmos as coisas, para que não piore mais, para que a sua escola não fique pior do que é, o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança. Você está ali para, de alguma maneira, traduzir os princípios e valores de Jesus e não se deixar contaminar, poluir como eles. Mas a gente, às vezes, vai se deixando seduzir aos poucos. E quando nós damos conta, nós rimos das mesmas piadas que eles riem. Nós contamos as mesmas coisas que eles contam. Nós desejamos o que eles desejam. E quando percebemos, nós amamos o que eles amam. E estamos poluídos, contaminados. E perdemos a nossa capacidade de salgar. Jesus disse assim: quando o sal perde o sabor, é como se ele fosse reduzido à areia. Ele só serve para ser pisado pelos homens. E alto lá, porque crente gosta de ver o inferno em todo lugar. Jesus não está dizendo aí que a pessoa foi para o inferno. Jesus está dizendo que a pessoa perdeu aquela autoridade que deveria ter por ser seu seguidor. Você não, mas há pessoas que perderam tanto a sua capacidade de salgar, que quando ele se vê num momento de bravura para querer fazer algum contraponto, para querer dizer alguma coisa, fala: mas olha, a Bíblia diz, a pessoa fala: para cima de mim você, eu te conheço, nós sabemos como você age, o que você gosta do que nós gostamos, você deseja o que nós desejamos, você não tem autoridade para falar sobre isso. Percebem? O sal tem o risco de perder o seu sabor. Isso é contaminação. O outro lado, Jesus fala da luz. Jesus diz que a luz é como se fosse uma cidade colocada numa colina, que de longe, iluminada, você pode ver. Sabia que a nossa igreja, que o nosso templo, dá para ver ali da Mogi Dutra? Quando o sol bate, você já vê essa coisa linda, parece uma abóboda de prata. Um pouquinho de imaginação, claro. Mas de longe você enxerga. E Jesus diz assim que o cristão, o seu seguidor, o seu súdito, o seu discípulo, é uma luz. Ele falou: não tem lógica, não tem sentido você ter uma lâmpada, uma luz, e colocá-la debaixo de um cesto. Jesus está descrevendo, me parece, o risco da omissão. Quando nós sabemos que podemos fazer algo que é bom, que podemos ajudar alguém, que podemos fazer o bem, que podemos dar uma palavra, mas nós escondemos a nossa luz. É curioso que algumas vezes temos pessoas convivendo ali lado a lado, um vizinho, um amigo, um parente, alguém que sobe no elevador, que praticamente está dizendo: prega para mim, ora por mim, minha vida está uma desgraceira só. E ao invés da gente então marcar o terreno, lançar a luz e iluminar, a gente diz: pois é, né? E a pessoa diz: prega para mim, ora por mim. E nós nos omitimos. Jesus nos chama a essa consciência que nós temos um privilégio, mas nós temos uma responsabilidade. E veja você, eu chamo a sua atenção aqui no texto, que ele não diz apenas no singular: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus usa uma linguagem no plural: vocês são. O que quer dizer que, da mesma maneira, quando eu estou nesse mundo, eu vou recebendo influências que podem me contaminar, a ideia de sermos coletivamente luz e sal é porque essa experiência comunitária de igreja é crucial para que nós continuemos sendo sal e continuemos sendo luz. Veja Hebreus, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25.
O povo aqui, eles estavam sofrendo perseguição e por causa da perseguição eles se espalharam e deixaram de congregar. Não queriam mais participar dessa experiência de fé e de congregação juntos. O autor da carta, que eu creio foi Paulo, algumas pessoas discordam, mas eu sempre digo, pode pensar que é qualquer outro autor. Se um dia você for meu aluno, vai perder a nota se responder que não é Paulo, democraticamente. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, encorajamento, exortações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que o autor está dizendo é que, como cristãos, nós precisamos dessa experiência responsável para estimularmos uns aos outros. E a palavra estimular, segundo estudiosos aqui na carta aos Hebreus, aparece na literatura de Hipócrates, nos seus textos clínicos de medicina, e carrega a ideia de você transmitir febre, de contaminar o outro com uma febre, de fazer o outro desejar os mesmos valores, de fazer o outro desejar servir, ser luz e brilhar. Eu já disse a vocês que eu me converti, uma conversão muito radical, porque eu era um adolescente suicida e fui alcançado pela graça de Jesus. E eu estava vibrante com a minha fé, vibrante com os meus irmãos, participando dos grupos de jovens e dos cultos públicos. Mas eu consegui um emprego na época no comércio, e esse emprego tomava o meu tempo aos domingos. Eu não conseguia ir ao culto aos domingos. E no começo, quando eu não conseguia ir ao culto aos domingos, aquilo me fazia me sentir mal, não por culpa, mas porque eu desejava ir ao culto. Falei, puxa, eu vou perder o louvor, vou perder a mensagem, eu vou perder aquela palavra do irmão, aquele encorajamento. Mas depois de algumas semanas, alguns meses talvez, eu pensei, puxa, que pena, não vou conseguir ir ao culto. Depois de mais um tempo, eu pensei, bom, não vou ao culto, mas e daí? E depois de um tempo, eu já não tinha mais vontade de ir ao culto. E depois de um tempo, eu não só não tinha mais vontade de ir ao culto, ou de participar de um grupo de jovens, como eu tinha vontade de voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. Era o sal perdendo o sabor. Era a luz indo para debaixo da cesta. Um dia, num ponto de ônibus, voltando do meu curso noturno, um amigo me encontrou. Ele era do mesmo grupo de jovens que eu. Ele veio ao meu encontro, colocou as duas mãos no meu ombro e disse, Leandro, volta. O teu lugar está lá com a gente. Nós sentimos a sua falta. E você faz falta na obra de Deus. Eu era apenas um adolescente. Mas aquela palavra dele me estimulou, me encorajou. E nunca mais eu deixei de congregar com os meus irmãos. A razão por que fazemos isso é para estimularmos uns aos outros às boas obras e ao amor. Tenho duas perguntas para você nesse momento. A primeira delas é, você tem investido o seu tempo em quê? Em ser ou em ter? A segunda pergunta que eu tenho para você é, você se lembra daquela frase que uma brasa fora do braseiro, ela se transforma num carvão? É um processo lento, mas acontece. Quando eu fui encorajado por esse irmão, eu reorganizei a minha agenda. Eu falei, eu consigo ir durante a semana algum dia. Eu consigo ir alguns domingos. E assim fui fazendo. Qual é a sua prioridade? Nós somos iguais. Se nós ficarmos fora do braseiro, nós esfriaremos. Nos leva à nossa terceira lição dessa noite. A nossa posição, que é a nossa escolha intencional para manifestarmos a nossa luz por meio das nossas obras. Mateus 5,16, eu vou ler na NVT e na ARA, Almeida Revista Atualizada. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar
na Almeida Revista Atualizada, assim brilhe a luz de vocês. Ou seja, Jesus nos dá um comando urgente. Ele diz assim, olha, assim como uma luz deve ser colocada num lugar alto para iluminar tudo, da mesma maneira, assim também deve ser a sua obra. A sua vida deve brilhar por meio de obras. Jesus está dizendo que nós devemos ser intencionais na realização de nossas obras, para chamarmos a atenção dos homens, dos nossos vizinhos, amigos, colegas no trabalho, quem quer que seja, chamarmos a atenção deles, não para nós, mas para que eles, vendo as nossas boas obras, eles reconheçam que há um Deus e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Isso é intencional. Nós fazemos isso, nós entendemos que precisamos fazer isso, mas muito importante, nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos para fazermos diferença com as nossas obras. E como fazemos isso? Pense por um momento, é aquele jeito de como você trata o seu vizinho, ou como você trata o seu cônjuge, como você fala com a sua mulher, como você fala com o seu marido, como você trata o seu filho. É como você faz negócio na vida, como é que você lida com as pessoas, como você trata os seus pais. Tudo isso expressa se você está brilhando a luz. Todos os dias peça ao Senhor, diga, Senhor, hoje eu quero brilhar a sua luz por meio das minhas... Me ajudem. Por meio das minhas... Perdi a minha auxiliar aqui, ó, ela estava falando. Por meio das minhas obras. Senhor, me ajude a brilhar, porque é isso que vai fazer brilhar a luz de Cristo em mim, as obras que eu exerço. Meu amigo Francis Lalage demonstrou isso, ele é da Indonésia, e ele demonstrou isso, que às vezes brilhar essa luz, fazer essa obra é algo muito grandioso, extremamente desafiador. Ele, logo depois do tsunami que atingiu aquela região toda da Ásia e atingiu muitas ilhas na Indonésia, especialmente as comunidades islâmicas. E o Francis Lalage estava orando e dizendo, Senhor, o que eu posso fazer ali para brilhar a sua luz? E ele teve essa ideia, coletar donativos, medicamentos, levar equipes naquela região e ajudar as pessoas das comunidades islâmicas que estavam sofrendo. E ao fazer isso, eles brilharam a luz. E aquelas pessoas começaram a desejar o Jesus que eles anunciavam. Não é maravilhoso? Agora, eu e você, queira Deus, não vamos ter que enfrentar um tsunami para fazer as boas obras. Talvez os lugares que nós vamos ter que oferecer essas nossas boas obras seja o ambiente onde as pessoas estão sofrendo do nosso lado. Seja mudar a nossa palavra, o jeito que nós tratamos alguém, ou como nos relacionamos com um filho rebelde, ou com alguém que vimos se afastar do Evangelho. Talvez a luz que você tem que brilhar é lá no seu trabalho, é lá na sua escola. É algo que talvez seja tão menor, mas não é sem valor. Brilhe a luz do Evangelho. Tito capítulo 2, versículo 14 diz assim: devemos ser um povo zeloso de boas obras. E Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós fomos criados para boas obras. Você percebe? Jesus, ele não nos deu uma sugestão. Ele disse, olha, quem sabe, talvez vocês pudessem viver a vida desse jeito. Ele não está dando uma sugestão. Ele está fazendo uma declaração de identidade. Ele está olhando e dizendo, não sei o que você está vivendo, quais são as dificuldades que você está enfrentando, mas o que quer que você esteja vivendo, você é sal, você é luz, e onde quer que você esteja, você está estrategicamente colocado para brilhar a luz do Evangelho, para ser sal da terra. E essa é uma resposta que você deve dar.